Fala galera, tô aqui hoje com o grande fisioterapeuta Vitor. Vitor, apresente-se pro pessoal. Primeiramente, um prazer estar aqui. Tu é um cara já que eu admiro um pouquinho de longe, assim, porque eu venho aqui na academia, geralmente venho de fone de ouvido e faço meu treino, vou embora porque pra mim é minha terapia, assim, onde eu relaxo, onde eu descanso também a cabeça. Glória a Deus. E fisioterapeuta, né, acostumado a lidar, sempre quando vai lá atender teu paciente, tu indica que ele faça musculação? Com certeza. Então, eu sou formado desde 2020 e sempre treinei. A partir da minha formação que eu consegui criar uma regularidade um pouco maior e realmente era uma das minhas metas conseguir uma regularidade nos treinos e tenho conseguido manter isso. E até estava ouvindo o podcast da Melissa, que saiu agora na terça-feira, e é algo que eu concordo muito, né? O treino, ninguém vai escapar de treinar e de fazer força, a gente precisa fazer força, né? Independentemente de ser na academia, a gente pode correr, a gente pode fazer atividade aeróbica, a caminhada é ótima, mas a gente precisa fazer força porque a gente precisa de musculatura, né? E disso ninguém vai escapar. Já pegar esse gancho, já que eu falei da Melissa, uma das honras de estar aqui é porque eu já treino na UFIT há aproximadamente 2 anos já. E, nossa, a ideia de trazer as pessoas para perto da academia, de trazer as pessoas para conversar, trazer profissionais de saúde, eu acho que essa integração ela é totalmente necessária porque não existe concorrência na área da saúde. Na minha opinião, não existe concorrência. O paciente ganhando, o aluno ganhando, o cliente ganhando, ele volta, ele traz mais gente, então a gente cooperando, trabalhando junto. Eu gosto de fazer atendimento multidisciplinar. Adoro trabalhar com médico, fisioterapeuta e nutricionista. Agora, recentemente, eu trabalhei com o Alexandre e a gente trabalhei junto com o físio porque ele rompeu o LCA. E aí a gente chegou os dois à conclusão de fazer cirurgia, vamos tentar na base da musculação ali, de fazer a fisioterapia aqui comigo e a gente vai vendo onde é que vai dar no final das contas. O cara está colocando 140 no leg press. Com ele rompido. Sim, o tratamento conservador, ele é sempre... A gente sempre tenta o tratamento conservador, né? Porque a cirurgia, ela é sempre invasiva e ela sempre tem uma chance de dar errado também, né? Então, vale a pena a gente investir. A fisioterapia tem sido cada vez mais indicada pelos médicos. Isso, pelo menos no Brasil, já é algo que as pessoas fazem cirurgia e geralmente já saem com as requisições de 10 sessões de físio, que são meio protocolares, assim, virou uma coisa meio já pré-estabelecida. Mas acho que ainda falta assim, uma aproximação dos outros profissionais, assim, talvez até da educação física, da fisioterapia, porque a gente divide muita coisa do treino juntos, né? A fisioterapia ela é quase que um treino de academia, né? Só que na presença da lesão. E quando essa lesão, a gente está chegando na parte da alta ali, é uma coisa que se mistura muito e que o profissional da educação física entra junto com a gente, né? E esse tratamento não acaba quando acaba a fisioterapia. Esse tratamento, tu tem alta da fisioterapia, mas tu vai para musculação, tu vai para atividade, vai para pilates ou vai para musculação, enfim, vai para o profissional de educação física, né? E além do mais também, que a galera não sabe muitas vezes, é que a fisioterapia foi a mãe do movimento, que a educação física ela veio depois. Então o que vocês entendem de relação ao movimento das articulações é diferente é muito mais técnico e muito mais exato do que nós estudamos. Então é por isso que é bom às vezes as duas áreas trabalharem juntas, porque vocês conseguem abordar de uma maneira diferente onde está aquela lesão, que a gente é acostumado a trabalhar sem a lesão, vocês são acostumados a trabalhar com a lesão, foi ótima essa explicação. E como é que tu vê hoje o cenário dentro da academia aqui, Vitor? Tu que frequenta, assim, tipo, a galera tá fazendo errado as coisas, tu vê ali a movimentação e triste, o que tu olha assim mais ou menos? Bom, como eu te falei, um admirador já do teu trabalho ali mesmo, que meio de longe, assim, que eu vejo, né, que apesar de já ser o treino físico, ele tá, assim, as pessoas estão mais ativas nos últimos tempos, as pessoas têm feito mais caminhada, mais corrida, feito mais a musculação também, mas pouca coisa evoluiu.
A gente chega na maioria das academias, a gente tem sempre o mesmo plano de periodização para todo mundo, né? E o que eu vejo, pelo menos aqui na Alfit, e acompanhando o teu trabalho, é que eu vejo o pessoal fazendo exercícios de mobilidade antes, vejo o pessoal aquecendo bem. Aqui, pelo menos, já não tem aquele de praxe, de faz 5 minutinhos de esteira antes só para aquecer. É perceptível isso? É perceptível, Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí foi uma coisa que eu procurei mudar muito no cenário, porque isso aí na maioria das academias tu ainda vê, a pessoa sobe, e não que seja um problema por conta de troca gasosa. Até pode ser legal, mas não em foco para somente aquecimento. Tem que ter a mobilidade, né? Porque tipo assim, eu gosto do aeróbico no pré, em um período curto, porque quando tu respira oxigênio e solta gás carbônico, tu também aumenta a pressão, né? Então tu começa a ficar mais, como se fosse um pré-treino natural. Sim. Sabe? Então, cara, ser perceptível isso, pra mim é uma vitória. É uma vitória, porque era o que eu buscava aqui. Sim. Mudar esse cenário, sabe? E aqui parece que a coisa já engatinhou pra sair da mobilidade. Tem muitos que fazem mobilidade aqui, né? E aí vai pro treino, isso é muito bom. E é legal de ver, porque assim, o trabalho bom, ele intoxica o ambiente, assim. Então, tu vê que talvez até quem não faça o personal training contigo, vê o pessoal fazendo ali, acha interessante, pergunta pro professor, e a gente vai indo, a gente vai conseguindo espalhar essa boa mensagem, e que eu acho que, com certeza, o trabalho de aquecimento na esteira, ele é um pré-treino, vai já ativar o metabolismo, né? Mas o trabalho de mobilidade, de alongamento balístico ou de alongamento ativo, não só aquele alongamento passivo que se costumava fazer antes, ele é super necessário porque as pessoas vêm para a academia, geralmente, depois de 6, 8, 10 horas de trabalho, ficaram... Eu vou dar um exemplo assim, tu pensa uma pessoa que trabalhou sentado 8 horas, tá? Aí pegou um ônibus ou entrou no carro, veio mais meia hora, 1 hora dirigindo até aqui a academia. Chegou na academia, às vezes ela vai sentar no aparelho, que é sentado também, vai sentar numa cadeira abdutora, então a bunda dela está completamente quadrada. Os músculos estão tudo encurtados. Então, eu acho que talvez esse seja o olhar que a fisioterapia pode trazer para dentro do treinamento e para dentro da academia. Entender que assim, às vezes a gente precisa dar uma soltada antes de fazer o exercício, porque se tu fizer o exercício já com o músculo que já está encurtado ou já está meio tenso, a chance de lesão vai ser mais alta, né? Então, por isso que é interessante que a educação física avançou, mas acho que sim, é uma meia-culpa que eu vou trazer para a fisioterapia, que a gente ainda está um pouco distante da academia. Assim. E dentro do cenário, Vitor, para quem não sabe, o Vitor foi convidado porque ele também fez o teu TCC foi sobre liberação miofascial. Sim. Então é um cara especialista na área. E aqui no podcast da Alfit eu vou buscar sempre trazer pessoas assim, que tem um diferencial no mercado, ele já é nosso cliente aqui da Alfit. E o que eu ia te perguntar, Vitor? Dentro do cenário que tu vê da fisioterapia, tá? O que tu acha em relação a alongamento? Normalmente na educação física a gente tem dito para as pessoas alongar no mínimo 1 vez por semana. Dentro da fisioterapia, como que tu vê o cenário do alongamento? O que tu indica para as pessoas que praticam? Bom, primeiramente só fazer um achadinho assim, eu trabalho já com a liberação desde antes de me formar, porque a minha formação, eu fui formado na URGS, na Federal aqui do Rio Grande do Sul, né? Inclusive com mérito acadêmico. Coisa linda. Mas sempre, ele é um curso, uma formação bem generalista, assim. Então, e eu sempre fui muito da parte prática e da parte clínica. Eu queria sair e ser um bom clínico, sempre foi a minha ideia, assim. Eu quero, antes de voltar para academia, no caso a universidade de novo, né? Eu quero fazer cursos porque eu quero ser um bom fisioterapeuta atendendo, quero atender bem. Então, já durante a faculdade eu fiz muitos cursos de liberação miofascial. Aí fiz tanto curso de liberação miofascial que eu cheguei a ser monitor de liberação miofascial. Nossa. Aí me formei. É um dos cursos que para mim são imprescindíveis assim, para quem está se formando, porque a fisioterapia no geral ela tem muita terapia manual, né? A gente usa muito as mãos e acho que é importante usar as mãos como um aliado ao exercício físico.
Então também já apresentei trabalho em congresso internacional de fáscia. O meu TCC ele era um estudo que tentava comparar diferentes técnicas de liberação miofascial, fazendo ela de forma ativa, fazendo ela de forma passiva, como é que era melhor, tentar entender essa forma. Então sempre foi uma coisa que me... A gente vai entrar nesse assunto? Que me interessou. Vamos. Meu, essa daí é a minha maior dúvida. Assunto, é a maior dúvida. Pra quem não sabe, a liberação ativa é uma liberação que tu mesmo tá fazendo em ti, né? Isso. E a passiva é uma pessoa fazendo em ti. Isso. Pelo amor de Deus, se tu falar pra mim que a ativa vai se comparar, eu vou meter liberação feito bicho, tá ligado? Porque o que eu penso também, uma outra pergunta que eu ia te fazer, Vitor. Muitas pessoas já falaram pra mim assim, eu tenho medo de fazer a liberação porque dói. Tipo, eu pelo menos acho que eu nunca senti dor, sabe? Uma liberação acho que bem feita talvez não vai causar esse estardalhaço que as pessoas falam em relação à dor. Como que é isso, Vitor? A liberação, eu acho que ela se popularizou um pouco junto do halterofilismo, assim. Então é meio comum aquele vídeo da pessoa ali, o cara grandão, maromba, sofrendo enquanto tá fazendo. Até o nome, assim, a liberação. Tem gente que contesta um pouquinho esse nome e diz assim, a gente não tá necessariamente... o músculo não tá travado ali, a gente tá liberando ele na força, né? É uma coisa de colágeno, de fibroblasto, de viscoelasticidade da fáscia, que é esse tecido. Que até explicar isso também, né? É liberação miofacial. Tem gente que até me perguntou se facial era de face, de rosto, né? E não. Fáscia é um tecido, então é a liberação mio de músculo facial desse tecido que é a fáscia. É um tecido conjuntivo que recobre todos os músculos, recobre alguns órgãos, recobre o diafragma, a fáscia recobre tudo, até vaso sanguíneo ela recobre. Então ela é um tecido branquinho, assim, é parecido com um tendão. A gente usa como exemplo geralmente quando a gente vai cortar um bife ou uma carne para o churrasco, que tem aquelas fibras brancas assim em volta da carne. Essas fibras brancas, elas são a fáscia. E atualmente, cada vez tem se estudado mais esse tecido, porque tem se descoberto que ela é muito inervada, então ela traz mensagens de dor, mensagens de... quando ela está densificada, ou seja, quando ela não está movimentando bem, o sistema nervoso central ele acaba, em consequência de sentir essa falta de deslizamento entre as camadas de fáscia, ele acaba inibindo a musculatura para não deixar, porque ele sente que aquilo está rígido, então, não vou deixar a minha articulação ir no total da sua amplitude de movimento, porque tem risco de lesão, né? Então, na verdade... Que explicação. O corpo ele é muito inteligente, ele tenta sempre nos proteger. Aí, a questão do alongamento, por exemplo, que a gente estava falando, ela é basicamente isso também. O corpo, ele sente que a gente não pode chegar naquela amplitude de movimento. Às vezes, a falta de alongamento, ela não é porque o músculo está realmente encurtado. Porque a gente tem, ao longo do nosso crescimento, a gente vai acumulando sarcômeros em série, que são o componente básico do músculo são os sarcômeros, né? E é difícil tu conseguir fazer alongamento suficiente para tu aumentar esse comprimento de sarcômeros do músculo. Então o alongamento que a gente faz, geralmente ele só relaxa um pouco, ou ele aumenta justamente a nossa tolerância a esse alongamento, que geralmente dói um pouquinho. Então a primeira coisa que melhora é a nossa tolerância, depois que a gente vai conseguir aumentar realmente o comprimento do músculo. Alguns estudos sugerem que tem que ser semanas de protocolos de alongamentos para tu conseguir realmente alongar o tamanho do músculo. Então, geralmente... Mas isso então diz que é um cenário que é possível. É possível. Opa! Só que também é possível de outras formas, não só o alongamento. Porque como a flexibilidade ela é muito ampla, ela envolve o componente articular, ela envolve a face, ela envolve o músculo, ela envolve até esse componente de sistema nervoso, de proteção que eu estou te falando, a liberação miofascial também consegue ganhar flexibilidade. E é uma das coisas que mais já está estabelecida na literatura. Assim, um dos maiores benefícios da liberação é o ganho de flexibilidade. Ganho de flexibilidade imediato e também o ganho de flexibilidade entre sessões, assim, 1, 2, 3 semanas, né? Claro que ainda carece de alguns exercícios com mais tempo de estudo, anos de estudo, mas já está estabelecido que a liberação miofascial é capaz de gerar flexibilidade.
E o mais interessante é que é uma flexibilidade que ela não é só no músculo que tu está apertando. Que a liberação ela é uma terapia geralmente manual, a passiva ela é a mais comum, né? Que a gente mais vê sendo feita, que os fisioterapeutas mais fazem, que ela é bem semelhante a uma massagem. A diferença é que a gente procura focar nesse tecido que é a face. Então é uma massagem geralmente um pouco mais lenta, um pouco mais profunda, mais vigorosa, mas não necessariamente tem que machucar. Eu fico imaginando como tu deve cansar. Ah, com certeza. Tu usa algum equipamento das mãos? Então, a liberação ela ficou famosa até por usar muitos instrumentos. Tem os instrumentos que tu pode usar, o guachá, existe a liberação instrumental, que é tipo uns alumínios, assim, uns ferros que tu pode usar. Existe o foam roller, que é aquele rolinho que tem nas academias que tu pode fazer tu mesmo a liberação em ti, né? A autoliberação. Todos eles funcionam, mas eu particularmente sou fã da mão e acho que o calor da mão, a sensibilidade que tu tem com o toque e o próprio benefício do toque, ele gera também um conforto, um relaxamento que tu não, na minha opinião, tu não consegue com os outros instrumentos, né? Então existem várias formas de fazer a liberação. Que chamou muito a minha atenção quando tu falou em relação a meio que tu deixar um músculo inutilizável em qualidade de contração se a tua face ela tá muito encurtada. E aí isso me chamou a atenção pelo seguinte: se o meu músculo, eu causo uma insuficiência no meu músculo agonista, que é o que vai fazer o trabalho, como é que fica o antagonista daí? Na verdade, a inibição ela ocorre justamente pela... eu não vou lembrar bem agora fisiologicamente explicar, mas é uma inibição do antagonista que inibe o agonista. Pelo sistema sistema nervoso, medula, volta o sinal, né? O sinal que o músculo manda para a medula volta e um acaba inibindo o outro. Aí tu acabou de abrir um alerta que talvez, agora tu vai me dar a resposta. Ei, mulher, que tu não tá conseguindo desenvolver o teu glúteo porque ele não tá ativo, pode ser um desses fatores? Pode. Inclusive, falando em mulher, uma coisa que inibe demais musculatura, a gente pode já trazer para a academia, trazer para exemplo real aqui, que a gente vê na academia. Cesárea. Tu pensa que a cesárea, ela corta um monte de camada. Então que conteúdo, velho. Ela corta gordura, ela corta várias camadas de fáscia, várias camadas de músculo superficial, músculo profundo. O que regenera? A fáscia, ela é um tecido de fibroblasto, de colágeno, né? Que é justamente o reparo tecidual, ele acontece através dessas células que se proliferam. Então fica uma aderência que geralmente é de face naquele local, e essa aderência ela pode mandar um sinal de inibição, geralmente acontecendo uma inibição do músculo reto do abdômen, que é um músculo que vem, né, da região da cesárea, né? Vem aqui mais ou menos do pubis até mais ou menos ele vem na linha alba, que é a linha do umbigo aqui, né? Então essa inibição muitas vezes gera dor na lombar, por exemplo. Porque se a pessoa não tem uma musculatura suficiente do core, né, do abdômen, para estabilizar durante o exercício, quando a gente vai fazer um exercício que exija a estabilização, a gente não vai conseguir estabilizar, né, e vai sentir dor. Então, Tu acabou de me chamar a atenção também agora para outra coisa. Você lembra, eu não me lembro como é que é o nome exato, mas como é que é aquele negócio que era síndrome em X, que é quando tipo, tu tem um abdômen que ele tá mais enfraquecido, aí o teu glúteo tá fortalecido, tu causa uma anterversão, uma retroversão. Então, tipo, se eu tenho uma face que ela tá mais contraturada, talvez eu vá realmente causar um enfraquecimento na minha lombar por conta de um outro fator, então. O corpo humano, ele é perfeito, assim, mas é uma absurda quantidade de coisas que a gente ainda tem para estudar. Junto dessa teoria da liberação miofascial, esses estudos que estão se fazendo, tem um livro que é do Thomas Myers, que é Trilhos Anatômicos. Adoro esse livro. Ele foi dissecando, assim, a anatomia sempre estudou mais o músculo, e os caras perceberam que quando tu ia cortar o músculo para fazer as peças anatômicas, lá na anatomia mesmo, aquela de... Mas tu pegou os cadáveres bons? De anatomia, assim, oi? Tu pegou os cadáveres bons pra mexer? Os Dalburgs eu acho que era bom, assim. Os cadáveres que eu peguei, já tinha passado pela medicina, pela fisioterapia, pela nutrição e chegou na gente, pelo amor de Deus.
Mas aí, enfim, voltando assim, eles estavam dissecando e viram que às vezes para cortar um músculo, eles tinham que desconectar ele de outro músculo. Eles pensaram, opa, então quer dizer, se eu estou desconectando um músculo do outro, quer dizer que esses músculos têm ligação. O que está ligando esses músculos? Aí que eles foram ver, que foram estudar que tinha essa fáscia que ligava um músculo no outro e que ele é um tecido contínuo. Então, esse livro de Trilhos Anatômicos, ele estabelece alguns trilhos, como esse, por exemplo, está falando da síndrome cruzada, que ele é um padrão de tesoura aberta, que a gente chama, que é quando a pessoa faz uma anteversão da pelve, aí leva o quadril bem para frente, a musculatura do abdômen fica relaxada, a musculatura das costas fica tensa, enfim, já está estabelecido ali, né? É uma síndrome, até uma disfunção até meio comum, mas já está estabelecido assim como esses trilhos. Aí tem um trilho, por exemplo, que ele é uma linha espiral, aí vai juntar o músculo peitoral com o oblíquo interno oposto, enfim, essas linhas elas estão já estabelecidas ali no livro, já é uma coisa... Que é dali, né, essa questão dali. Tem uma linha, por exemplo, que é a linha posterior, que ela vem da nuca, aqui do osso occipital, né, do occipito aqui, e vai até a sola do pé. Então ela vai ligando, tem a fáscia plantar, que tem muita gente que tem fascite plantar, aí liga com o tendão de Aquiles, liga com a panturrilha, tu tá vai falando subindo. Aí, eu tô viajando, cara, eu tô vendo a parada, entendeu? Da hora. Não, aí fazendo gancho com a liberação, o que é interessante. A gente tava falando, tu perguntou da ativa, da passiva. O que é mais legal é que às vezes tu faz uma intervenção ao longo da cadeia, ou seja, tu faz uma liberação da panturrilha, tu melhora a flexibilidade do pescoço. Porque tu relaxou toda aquela cadeia, né? Esse trilho anatômico posterior. Porque o corpo ele é todo interligado. Impressionante. Então às vezes a pessoa tem fascite, e na verdade o lugar que a fáscia está densificado, está enovelado, onde tem esses nódulos de tensão, onde tem essa coisa que está engrunhada ali, não é necessariamente no pé. O pé só está sendo onde está sofrendo mais impacto, não está tendo uma boa capacidade de absorção do impacto e está sofrendo com isso, está inflamando. A gente vai relaxar, mas a gente vai ter que procurar outras causas para ver onde que a gente vai soltar. Quando tu tava falando ali, eu tava desenhando na minha mente o que tu tava falando, a loucura que eu entrei foi a seguinte: se tá ligado, interligado, toda a parte da cadeia posterior, muitas vezes a gente vê mulheres, por exemplo, fazendo elevação de quadril, que é um exercício que é bem potencializador pro glúteo máximo, que ela não consegue fazer uma extensão máxima, sabe? Parece que não vai, é encurtado. Então, eis aí um ótimo papel da liberação miofascial. Cara, vamos fazer um teste, velho. Vamos fazer um teste, mulher. Aonde é que eu encontro o Vitor em Porto Alegre? Bom, eu tenho consultório aqui no Shopping Cavalhada, aqui perto, né? Bom. É só marcar avaliação e com certeza para quem é da Alfit, quem ouviu o podcast, vai ter algum benefício ali, é só marcar. Mas até, de novo, voltando para mim, a culpa da fisioterapia, assim, eu acho que o mundo ideal, eu quero conseguir planejar isso contigo, Leônidas. Glória a Deus, glória a Deus. A fisio tinha que estar aqui, né? O mundo ideal é ter um fisioterapeuta da academia, que a pessoa chega ali, olha, hoje dormi mal, estou sentindo que não está indo, estou tentando fazer a extensão completa aqui na elevação de quadril e não está indo. Pô, dá uma passadinha na salinha do fisio ali, dá uma relaxadinha, vai ver, não é nem no glúteo, vai ver no pé, vai ver, né, cara, dormiu com o pescoço virado pro lado errado e ficou... De dormir, né? Galera, de dormir. Olha esse conteúdo hoje que o Vitor tá passando para vocês aqui, show de bola, Vitor. Então o mundo ideal acho que é estar as duas. Vitor, o que tu acha, tipo assim, ó, tem a ligação que nem tu falou ali da fisioterapia com a musculação, né, e os encurtamentos. Então, tipo, tem uma coisa que vocês chamam de trigger points? Isso. Trigger point, ele não é bem um encurtamento, ele é um nódulozinho que aparece no músculo por causa dessa desidratação do tecido, essa coisa vai ficando meio engrunhada ali, um enovelamento, acaba criando um nódulo que ele muitas vezes é palpável, ele geralmente é dolorido, às vezes ele está latente, às vezes ele já está ali, tu já tem uma ideia de que aquilo ali vai incomodar alguma hora, tu já sente ele, mas ele ainda não dói na pessoa. Mas geralmente ele é dolorido e o mais importante disso é que ele não é dolorido só no local, ele refere dor em outros locais também. Então também já é uma coisa que é estudada, é estabelecido já na literatura, assim. Se procurar na internet já tem o mapinha desenhado ali de
trigger point aqui pode referir dor ali. Então, eu sei, não sei de inteiro de cabeça o mapa de trigger points, mas sei, por exemplo, que dor na lombar, ela pode ser uma dor referida de trigger point no músculo reto do abdômen. Dor na lombar também pode ser dor referida de um trigger point no músculo glúteo médio, por exemplo, que é um músculo que a gente trabalha pra caramba na academia. Que às vezes a pessoa chegou, que nem eu falei no início eu comecei falando sobre a pessoa que trabalha ali sentado 8 horas, chega na academia, tá com a musculatura do glúteo encurtada e vai treinar, senta na cadeira abdutora, vai fazer exercício e o músculo já está encurtado, ele está com trigger point. Quando vai fazer exercício, a lesão geralmente ocorre ou porque o músculo está tenso, ou porque o músculo está fraco, ou porque ele está fadigado. Muitas vezes é isso, ele está fadigado, a pessoa já estava com ele ali encurtado o dia inteiro, ou passou em pé o dia inteiro, o músculo já está cansado, vai fazer exercício, sente dá esse trigger point, aquela coisa, ele sente essa contratura, né, esse espasmo do músculo e fica doendo, mas nem sempre dói no glúteo, às vezes dói a lombar. Aí o que seria? O certo seria dar uma relaxada, soltar o músculo antes ali e depois voltar e terminar a cadeira abdutora, fazer o exercício. E aí, seguindo nessa linha, Vitor, eu acho que o músculo que a gente tem mais vagabundo no corpo talvez seja o glúteo, né? Porque eu vou utilizar ele para subir uma escada, que é mais ao longo do dia. Acho que sim, porque ao mesmo tempo que ele é um músculo muito importante, que é um músculo grande, forte, né? Um músculo que passa uma grande articulação, vai ali das costas até a parte posterior da coxa ali. A gente não é que ele seja vagabundo, é que a gente acaba compensando demais com outras musculaturas, acredito eu, assim. A gente acaba usando mais a coxa e acaba não usando tanto o glúteo. A nossa postura não favorece tanto porque ele está sempre amassado. Então ele é um músculo e a gente está sempre sentado e a gente está sempre amassando ele. Ou quem trabalha de pé está sempre com ele já semi-contraído ali, né? De pé já está com ele... Só que quando a gente está de pé, ele está numa posição em que ele não é muito exigido, né? Uma posição neutra, né? Ele é uma posição neutra. Então sim, ele é um músculo que tende bastante a criar essas contraturas e eu acho que uma das queixas que mais comuns assim, que a gente recebe no consultório é, por exemplo, formigamento ao longo da perna. Da pessoa já fica com medo que seja uma hérnia, seja um problema mais grave de lombar, e às vezes é só o músculo glúteo médio que está muito tenso e está dando dor referida ao longo da perna, mas não é a dor periférica causada pelo ciático, é a dor causada pela dor referida do trigger point. E eu na verdade, agora fiquei pensando o seguinte, eu tenho algumas alunas que eu já tentei técnica de pré-ativação de glúteo, com palpatória, estava contraindo, glúteo máximo estava vindo, glúteo médio também, só que mesmo assim, velho, parece que não vai. O que eu então fiquei agora analisando, será que pode não ser isso? Está pré-ativando na palpatória, mas eu não sei, como eu sou, né, um fisioterapeuta saberia, mas quando vê, tem ali realmente um nódulo que eu não sei que está ali, e é por isso que a pessoa não está então desenvolvendo talvez o glúteo. Exatamente, eu acho que o caminho ele é justamente esse, sim. O profissional, o personal, ele vai entender muito melhor como fazer a pré-ativação certinho, depois de periodizar o treino, mas acho que o caminho é tu passa no físio, relaxa, né, para tirar esses trigger points, soltar esses nódulos, faz a pré-ativação, faz o exercício aí, bota uma mini band em volta dos joelhos, faz aquele exercício da concha, ostra, da ostra, aí depois vai pro exercício, pro músculo. E que esses exercícios de pré-ativação vieram muito da fisioterapia, né? Que é a questão da extensão do quadril, da ostra, a caminhada lateral com os elásticos, é mais da fisioterapia, né? Como eu te falei, assim, a quantidade de coisas para serem estudadas e coisas que a gente pode imaginar, o corpo... O meu trabalho me encanta pelas possibilidades que ele tem, mas ao mesmo tempo é difícil sim porque são muitas as possibilidades. A inibição, por exemplo, ela pode acontecer... muitas vezes a gente acha que o músculo não está contraindo, a pessoa não está conseguindo ativar porque ele está fraco. Então a gente tem que fazer exercício, a gente tem que malhar ele.
Mas às vezes não, às vezes ele está cansado, a gente tem que relaxar ele. Ele só está sendo inibido pelo sistema nervoso central, a cabeça manda em tudo, né? Às vezes são coisas até que elas não são voluntárias, são coisas, reflexos medulares que acontecem, mas que acabam inibindo a ativação do músculo. O músculo ele não está fraco, ele só está inibido. Então tu vai ter que fazer o exercício de ativação, o nome é ativação, justamente que é por isso, que é para refazer esse caminho neural mesmo, assim, de ativar o Já músculo. tá vendo tudo, né, minha atleta? Que o número do Vitor vai rolar em todos os grupos, porque eu vou precisar, olha, ainda mais agora, começo de 2025, vamos entrar 2025 de uma maneira diferente, né? Se já não deu certo no final de 2024 ali, em 2025 tem que dar, e vai ter que ser assim, entendeu? Porque, olha, é difícil de tu desenvolver o glúteo de uma mulher que tá com alguma inibição ali. Não tem como, na verdade, é bem complexo. O corpo é complexo, mas assim, uma coisa que eu acho que eu sou fã, assim, é que eu acho que as pessoas têm que ter o seu personal e seu físico de estimação, assim. Eu acho que a pessoa que treina, ela tem que ter, se ela não faz a hora-aula ali com o personal direto, pelo menos ela tem que conhecer alguém, já ter feito algumas aulas lá no início, para ela poder assim, esse exercício aqui não estou sentindo pegar bem onde deveria, não estou sentindo meu glúteo trabalhar. Vou te mandar um vídeo de execução aqui e tu corrige para mim se for o caso. Ou então tem que ter um físio, porque, dormi mal, fui treinar e saí de lá com dor de cabeça. Pô, dor de cabeça muitas vezes é tensão na musculatura do pescoço. Então vou lá, vou passar no físio, não vou deixar isso piorar, não vou deixar virar uma coisa meio crônica, ou às vezes até uma enxaqueca por componente de tensão muscular, né? Vou passar no físio, vou relaxar o pescoço, para depois voltar a treinar. Então acho que as pessoas têm que ter esse olhar atento de procurar os profissionais, né? Eu vou ter que deixar também de ser um pouco vagabundo e vou ter que marcar lá com o Vitor lá, porque que nem a gente bate demais, né, Vitor? Sempre batendo, a musculação é um dano, tu vai gerando uma inflamação ali. E por que tu não trata as coisas? Isso eu falo por mim, sabe? Porque eu já tenho desnível no meu quadril, porque eu sofri um acidente de moto e aí fiquei com uma fratura tanto na parte proximal do fêmur e na parte distal e teve quebra total do quadril. E 5 hérnias de disco na região da torácica para lombar. E aí, então, eu era um cara que era pra estar me consultando contigo, né? Não, e imagino que volta e meia, talvez, não sei com que frequência, porque eu sei que tu te cuida, mas imagino que em algum momento tu tenha que ter ficado meio afastado dos treinos por causa dessas dores. Não digo lá no começo, eu digo agora mesmo, assim. Tem vezes que aquilo vai estar pegando, vai estar um pouquinho mais dolorido, tu vai estar se sentindo tenso, vai estar se sentindo rígido, o quadril não vai estar funcionando. E é nessa hora que tu não pode insistir muito. Não, vai lá, marca uma sessão, relaxa e volta. Eu não sei, imagino que seja exatamente assim. E eu sempre falo pra galera que normalmente tem alguma lesão assim que nem hérnia de disco. Hérnia de disco, que nem esse meu atleta que tem LSA rompido. Falei pra ambos que é como se fosse o teu melhor amigo. Ele vai estar ali, vai chegar um momento que ele vai estar brabo e ele vai doer. Entende? Só que é uma deformidade que eu tenho que respeitar isso e eu tenho que respeitar também o que eu tô sentindo, né, no momento. E o pior é que geralmente vai ser quando tá mais atarefado, quando tem menos horário para marcar, quando tá mais estressado, mas daí é quanto mais precisa, quando tem que se dar conta que é quanto mais precisa, porque as lesões geralmente acontecem por um motivo, né? Tá tudo junto ali e vai e estoura porque a gente acabou deixando por estourar, né? Mas eu tenho uma pergunta para ti. Mas a dor lombar, por exemplo, é uma coisa que os estudos sugerem que assim 80% da população vai ter um episódio de dor lombar ao longo da vida. Então assim, a incidência dela é gigantesca. E eu acho que o principal componente de preocupação em torno disso é que a chance de recidivar é muito grande, né? As lesõezinhas, geralmente quando acontece, quando for para incomodar, vai incomodar de novo no mesmo lugar ali, sabe? E aí agora vem a pergunta linkando isso, que as lesãozinhas quando tem que acontecer, por quê, Vitor? Por que é sempre quando o cara tá numa bobagem? Por exemplo, vou lá pegar um celular do chão, travei minhas costas.
Porra, eu levanto aqui, deadlift, um monte de peso, quando vai lá pegar um celularzinho no chão, tu dá uma travada, outro vai virar, putz, travei. Por que normalmente acontece quando tu não tá preparado para aquilo? É uma coisa que é difícil a gente afirmar um motivo porquê, né? Acho que engloba daí até essa questão de estresse, de coisas do trabalho, de como a gente dormiu. Sono, alimentação, aqueles pilares todos que são importantes, né? Mas o que eu acho que acontece é a nossa capacidade de estabilização, né? Quando a gente está fazendo exercício, geralmente a gente está cuidando da respiração. Quando a gente vai agachar com muito peso, a gente bota o cinto proprioceptivo para a gente usar o core de maneira eficiente. E geralmente quando a gente está relaxado, a gente está de qualquer jeito, né? A gente não está usando a musculatura estabilizadora, a gente vai baixar no chão, baixa de qualquer jeito, a coluna está numa posição toda fletida ali, enfim, de uma maneira que vai exigir que tu use muito mais o teu músculo paravertebral, por exemplo, para levantar, e daí na hora que vai precisar dele, opa! Né? Uma pergunta também, Vitor, é sobre bracing. Uhum. Tu costuma utilizar esse tipo de respiração, já que tu falou em relação à respiração no treinamento, eu costumo muito utilizar com meus atletas ali o bracing para fazer exercícios de força. Tu recomenda para a galera que faz musculação que tenha esse cuidado com a contração do abdômen, de tu manter controladas as coisas? 100%. O bracing ele não é a única forma de trabalhar respiração e estabilização. Queria entrar nesse assunto. O Pilates vai ter uma forma de tentar estabilizar a musculatura profunda. Geralmente tem aquela questão do umbigo nas costas, uma forma de trabalhar. Aí vai ter aquelas hipopressivas que também vão trabalhar dessa maneira, tentando sugar o abdômen. O bracing já é essa coisa mais do fazer a força de soltar o ar. Só que eu, particularmente, também tenho curso nessa área. Como eu te falei, eu saí... Glória a Deus, hoje vai ser uma chuva de conteúdo. Eu saí da faculdade e queria fazer curso clínico, né? Queria ser... Aí, e como gosto da parte de treino, sempre gostei de treinar, eu quase me inscrevi na educação física. Na verdade, era meu plano B, era educação física. Acabei indo para física, mas sempre me interessei pela área da educação física. Tenho curso até de treinamento funcional, eu tenho. A forma com que eu trabalho a respiração, já que a físio é essa coisa um pouco mais inicial, de trabalhar na presença da lesão, eu acho que o bracing ele funciona mais para atletas, assim, e exige muita carga. Só que, o idoso, ele precisa também de um bracing, entre aspas, mas para levantar da cama, porque para ele, como ele já não tem a musculatura forte, o próprio peso do corpo dele já é bastante peso. Só que eu não vou sugerir para o idoso levantar expelindo ar e fazendo bracing, entendeu? Fazendo aquela força para fora. Eu vou ensinar ele ali formas de contrair a musculatura profunda, usando a respiração sempre, porque a respiração a gente está sempre respirando, né? Então, e o diafragma, ele tem um componente de estabilização que a gente até desconhece, mas tem estudo mostrando que se a gente está respirando, quando a gente está respirando, quando a gente inspira, ele baixa, né? Ele baixa e faz a pressurização, a pressão intraabdominal. Ele ajuda a compor a nossa pressão dentro do abdômen, que é um dos componentes de estabilização central, de estabilização da coluna. E quando a gente, por exemplo, a gente levanta o braço, um ou dois braços, pega um peso na mão, ele também contrai. Porque ele não contrai só na hora de respirar, ele contrai também para ajudar a formar essa pressão dentro do abdômen que vai ajudar a estabilizar. E é por isso que a gente linka com a questão de estar relaxado. Quando a gente está relaxado, está tudo solto. A gente não está cuidando da respiração, não está fazendo a pressão intraabdominal. E claro, o bracing é uma forma de gerar essa pressão, mas eu acho que para quem é idoso, para quem está começando a treinar, a pessoa tem que conseguir fazer isso no dia a dia de uma forma até meio inconsciente, assim, conseguir. Tem muita gente que não tem nem o controle básico da respiração diafragmática, de conseguir trazer a respiração mais para baixo. A gente está no dia a dia, tá na correria, está no trabalho, a gente está sempre respiração acelerada, respirando aqui em cima, é a respiração mais apical, que a gente chama, que é a respiração do peito, tensionando o pescoço, usando musculatura superficial aqui de esternocleido, de escaleno, essa musculatura aqui mais de pescoço, e não está usando o diafragma. Que é o que é para usar. Que é o que é para usar. Então,
Eu acho que no tratamento inicial, mais na parte da fisioterapia, eu usaria essa reeducação do diafragma, de fazer, deita no chão, faz uma respiração diafragmática, bota a mão na barriga, vê se é o abdômen que está mexendo enquanto respira, não é o peito. Aí depois que tu conseguiu dominar essa respiração, bota o dedo ali, vê se teus oblíquos estão funcionando direitinho, vê se aqui a parte mais do ilho psoas aqui está funcionando direitinho, vê se aqui nas costas o cinturão, a gente já tem um cinturão natural. Eu acabei de descobrir que eu respirei errado a minha vida toda. A gente usa o cinturão para fazer o exercício, né? Mas a gente tem o cinturão natural, que é o transverso do abdômen, que é o músculo que faz esse barril na barriga. Claro que numa alta carga, um atleta ele precisa dessa cinta segurando. Mas eu acho que o idoso não vai ter a cinta para levantar da cama, entendeu? Ele precisa dominar isso aqui. Tu fez um link importante, Vitor, em uma alta carga. E aí tu vê hoje as pessoas taradas com aquelas cintas modeladoras, utilizando o dia inteiro. E eu acho que aquilo ali causa uma insuficiência de oblíquo, que aquilo ali futuramente vai causar uma fraqueza, não? Com certeza. No geral, tem se recomendado cada vez menos cintas, essas coisas que... no pescoço, quando a pessoa tinha torcicolo, os médicos recomendavam usar o colar cervical. Só que tudo que tu deixa o músculo preguiçoso, tu só vai aumentar a tendência aquilo acontecer de novo, porque ele vai ficar mais fraco. Tu usou a cinta vai reduzir medida, só que vai deixar o teu transverso do abdômen, teus oblíquos, mais fracos. Morto. Então vai aumentar a chance de lesão depois. Então sim, 100%. Então já sabe, já vi muita gente treinando, fazendo exercício que não tem muita carga e usando a cinta de proteção. E aí exatamente o que a gente falou, né, Vitor? Tu vai fazer um deadlift, usa a cinta, um deadlift pesado, né? Sim. Alguma coisa que tu vai ter que fazer muita carga, um stiff pesado, né? Então... mas é por isso que a internet é boa, assim, mas as pessoas viu o bodybuilder lá tá usando a cinta, vou usar também, mas não dá, tu tem que ter o acompanhamento de um profissional, porque nada é para todo mundo. Todo corpo é específico, todo corpo precisa de uma abordagem diferente, e é o cara que estudou para isso que vai saber indicar melhor, né? Uma dúvida, Vitor, sobre mulheres, tá? Para desenvolver musculatura, tá? Quando que ela tem um encurtamento em tal área, ou está inativa tal área, que vai atrapalhar a outra? Tipo, um ilho psoas vai atrapalhar um glúteo, se a pessoa não desenvolve o quadríceps, o que pode estar atrapalhando? A gente tem já meio que também assim estabelecido na literatura, dos estudos de anatomia e tal. Tem um livro que é muito bom, que é Trilhos Anatômicos. O nome do autor é Thomas Myers. Que eles estabeleceram lá uma cadeia, assim, um trilho, eles chamaram de trilho porque realmente é um trilho de músculos que formam cadeias. Então tem a cadeia posterior, a cadeia espiral, a cadeia superficial anterior, enfim, tá tudo descrito ali no livro. A cadeia posterior, por exemplo, ela vai da nuca até a sola do pé. Então ela liga a fáscia plantar, o tendão de Aquiles, a panturrilha, vai subindo. No glúteo, ela cruza. Então a gente tem a ligação de a fáscia dos isquiotibiais, ela cruza e vai para o outro glúteo máximo. Aí ela sobe pelo paravertebral, até chegar lá na nuca. Então ele passa por todo? Passa por tudo. Bom. Só que é engraçado esse cruzamento, porque como as fibras do glúteo elas são cruzadas, eles transpassam assim. Elas se transpassam. Inclusive a fáscia tóraco-lombar, que é um lugar onde as pessoas têm muita lesão, é um lugar que eu gosto muito de usar. Por exemplo, a ventosa, ela é uma coisa que também se usa para certa liberação miofascial, assim, ela é da medicina tradicional chinesa, tem se usado cada vez menos ela, assim, porque para dor ela não adianta muito, mas eu acho que para essa mobilização da face, onde tem bastante tecido, como na lombar, justamente para esse cruzamento de muito tecido, ela é boa. Enfim, cruza nessa região ali da lombar e do glúteo máximo, o tecido se cruza e depois sobe.
Então, esses tecidos, essas cadeias, esses trilhos, eles já estão estabelecidos e é justamente, geralmente, por causa disso que ocorrem as inibições, assim, porque o músculo fulano de tal se interliga com o outro, quando esse está inibido, o outro também está inibido. Só que geralmente esses dois que estão inibidos, que são no mesmo trilho, eles estão inibidos porque a tensão ou o sinal de inibição está vindo do antagonista. Então é essas cadeias, assim, essas coisas que a gente tem que sempre usar essa proporção de agonista, antagonista, dos trilhos. E para quem está assistindo a gente agora, que é meio leigo nessa área, se a gente, o agonista é o movimento, é o músculo que faz o movimento e o antagonista é o que suporta? Isso. É isso? É o músculo que em princípio estaria relaxado durante o movimento, mas ele, às vezes a gente esquece, mas ele tem também uma contração excêntrica, que ela geralmente é muito importante para frear o movimento, né? Para conduzir a articulação de um jeito mais cadenciado, né? Para proteger o movimento. A musculatura antagonista, de forma excêntrica, geralmente ela protege o movimento. Aí, voltando assim, o mais legal dessa questão dos trilhos é que os estudos de liberação têm mostrado que às vezes tu faz uma intervenção ao longo do trilho, ou seja, faz uma intervenção lá na sola do pé ou lá na nuca, e tu melhora a flexibilidade da posterior de coxa. Porque como é tudo interligado, tu vai fazer um teste ali de tentar encostar os dedos nos dedos das mãos, nos dedos dos pés, solta a panturrilha ou solta a fáscia plantar, solta a nuca, antes e depois tu vai ver que melhorou a tua flexibilidade. Eu fiz um curso uma vez com um treinador que ele colocava as pessoas a fazer uma atividade e aí se aquela pessoa estava num certo nível de encurtamento, ele logo já deitava a pessoa e dava uma soltada com o rolinho, voltava a fazer a atividade e a mobilidade dela tinha se normalizado. O que tu acha dessa intervenção assim no ato? Sou muito fã do rolinho, né? É uma das coisas que eu acho que são ótimas como um aquecimento ali na academia. Justamente para soltar esses trigger points, esses pontos de tensão que tem no músculo, deixar a face deslizando um pouquinho melhor. No final, já vou falando para vocês, galera, que no final o Vitor vai dar uma dica de qual é o passo a passo. Como é que é o passo 1, passo 2, passo 3, treinamento, passo 4, para te fazer certinho na academia. Claro que o ideal é a pessoa já sempre fazer um acompanhamento com o físico para já deixar essas coisas todas meio deslizando bem. É o que eu falo que é a geometria e o balanceamento do nosso corpo. A gente leva o carro para fazer a geometria e balanceamento pelo menos uma vez ao ano. A físio tinha que ser até uma frequência até maior, assim, uma vez a cada mês. Se a pessoa tá meio ruim, vai precisar uma vez por semana. Concordo. Mas é importante a gente fazer essa manutenção porque as coisas elas têm que estar encaixadas, tem que estar deslizando, tem que estar... Então o rolinho entra bem nessa parte porque ele tem um resultado muito imediato. Só a questão é que essas coisas geralmente não vão se manter. Então, além do rolinho, a gente precisa fazer exercício de pré-ativação. A gente precisa estar treinando, porque o destreino também, infelizmente, ele acaba acontecendo meio rápido, né? A gente precisa estar sempre ativo. Isso aí é um negócio que machuca a galera, né? Porque todo mundo comenta, treino o ano inteiro, para uma semana, parece que eu já voltei lá da estaca zero. Não treinei o ano. A gente vai ter uma capacidade de recuperar, que até a gente volta a fazer... Volta mal, mas também recupera bem mais rápido do que antes, mas o destreino ele é meio cretino, assim. Físio, falando sobre o meu caso, eu peguei e me acidentei de moto em 2020 e aí fiquei com uns 3 meses, tirando um soninho em coma. E aí, na época eu estava prestes a competir para o fisiculturismo, eu estava com uma massa muscular boa, assim, tava uma densidade boa. E aí, pelo meu acidente era para me ter ficado 1 ano internado. E eu fiquei 3 meses, fui pra casa. Tu acredita que a minha musculatura, por ela estar com volume bom, foi um nutriente pro corpo se recuperar mais rápido? Também. Porque depois eu saí magrinho, né? Sim, mas possivelmente não só o que acelerou a tua recuperação, mas talvez o que tenha te salvado, né? Tu vai ter a tua
tua fé, tua espiritualidade, mas eu acho que as coisas não são por acaso. Por que tu tava no fisiculturismo lá, tava com esse volume de músculo, eu não sei, mas com certeza isso serviu de nutriente pra tu tá bem depois, né? Então é importante sempre a galera estar em ativo, não pensando somente na estética. Com certeza, e a gente pensa no treino, a gente esquece que, pô, na menopausa começa a perder musculatura pra caramba. Idoso perde musculatura pra caramba. Então tem que ter volume, tem que ter hipertrofia, né? Não é só o aeróbico, não é só o cardiovascular que tem que estar bom. O músculo tem que estar bom também, porque ele é reserva de energia. Eu acho a área da fisioterapia um pouco que se guardam mais, sabe? É mais negligencia um pouquinho isso. Então, o que eu queria que tu falasse agora aqui pra galera? Uma fofoquinha, contar uma fofoquinha, tipo assim, ó, uma coisa que acontece em clínica que a galera não tem ideia. A galera não tem ideia, mas isso aí é mais normal do que se pensa. O que é normal, assim, a fisioterapia, ela tá bem estabelecida, assim, no Brasil, até ela é bem forte, assim, os médicos, pô, tu teve uma lesão ali, os médicos geralmente recomendam ali, faz as 10 sessões e tal, só que a maioria das clínicas, eu já trabalhei em clínica, sei como é que é, a gente tem uma demanda alta de pacientes por horário, às vezes a gente tem de 2, 3 ou 4 por horário, assim. E fica aquela fofoquinha que a gente não consegue dar conta de tudo. Então a gente vai botar o pezinho de fisioterapia que a gente brinca, né? Que é o halterzinho de 1 kg, meio quilo, e mandar a pessoa fazer o exercício da forma mais segura possível, porque a gente não consegue estar ali. E acaba criando essa fama meio negativa do pezinho de fisioterapia. Boa! Porque boa. A gente precisa de carga dentro da fisioterapia, né? Claro que vai ter a alta da fisioterapia e o tratamento não vai acabar ali. Ele vai para o educador físico, vai periodizar e vai pegar cargas ainda mais altas. E continuar com os dois. Mas dentro da fisioterapia mesmo a gente precisa de carga. Eu acho que é nesse pontinho assim que talvez seja onde a gente pode fazer. Foi muito bom ter falado da... disso. Foi muito bom ter falado disso, porque eu fiz um podcast agora passado com o treinador Rafael, a gente está falando disso. Que a valência, a força, ela se adquire com carga. Quando eu vejo hoje a galera treinando e negligenciando a carga, não fazendo uma periodização, né? Tipo, fazer um período de força, depois um outro eu faço um deload, dou uma descansada, faço um restart ali. É importante também dar uma descansada, mas e depois quando tu voltar a fazer carga, tu tem que ter anotado, porque se tu fez carga de supino 40, quando tu voltar com a carga já tem que estar em 42, 45, tu tem que botar uma sobrecarga. Porque foi que nem tu falou, né, Vitor? O corpo ele é muito inteligente. E aí então ele responde a quando tu dá novos estímulos. Quando tu continua na mesma coisa, ele não tem a mesma resposta, né? E ele tende a ser preguiçoso, né? Então ele vai tentar segurar, porque como a hipertrofia é um processo de lesão muscular, tu vai voltar com menos força até com uma certa capacidade de se proteger, mas aí a gente quer aumentar a força, a gente quer aumentar o volume. Só que tudo isso tem que ter o cuidado de alguém que sabe. E por que a gente quer? Quem sabe isso é o profissional de educação física. Aí também eu acho que talvez outra meia-culpa, outra fofoquinha que passou da fisioterapia, que a gente não pode ter medo de trabalhar junto, né? A gente quer aumentar a carga, mas acho que preciso a parte, assim, talvez mais com certeza a parte de periodização, mas até alguns de ajustes técnicos, de alguns aparelhos, a melhor forma de fazer, como na posição de tantos graus eu vou pegar um pouquinho mais as fibras tais do glúteo máximo do que as fibras tais. Então faz nessa angulação aqui que tu vai conseguir fortalecer mais a parte que tu quer. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto nesse sentido, né? E eu não sou contra e sou a favor, tipo assim, agora infelizmente se cresceu muito a questão de máquina, rodana, porque a tensão é mais constante, o peso é não constante em relação a ser sempre o mesmo estímulo de carga, né? Porque ele tem essas ondulações, mas sim, fica o peso, o cabo fica puxando a musculatura e tu tá com a musculatura sempre tensionada no caso, né?
Mas eu gosto muito de exercícios multiarticulares, né? Exercícios livres, como um agachamento com uma barra nas costas e tal. Existe muito aquela falácia, aquela coisa de tipo assim, o cara que tem uma hérnia de disco, para não colocar o peso nas costas. Como que tu vê isso? Aí eu acho que fazer a fofoquinha dos ortopedistas, assim, que a gente acaba botando muito medo nas pessoas, né? O medo, por si só, ele é uma predisposição à lesão. A gente criar medo no movimento é um dos fatores também estudados, pré-estabelecidos na literatura, de que é uma predisposição a ter uma lesão, é tu ter o medo de fazer um movimento. Então, o cara que teve... travou, foi no ortopedista, aí fez uma ressonância. Provavelmente, se fizer uma ressonância em todo mundo que está aqui na academia, vários vão ter desgaste, vários vão ter hérnia. E aquela pessoa que teve aquele episódio, ele foi um episódio. Aquele episódio passaria normalmente com o tempo, espontaneamente, até sem fazer nada. Claro que o certo é fazer fisioterapia, fazer atividade física e tal, mas provavelmente aquele episódio passaria. Só que aquele episódio vai cronificar porque ela foi lá e ficou com medo. Passaria, exato, e foi muito bom falar disso, Vitor, porque passaria, mas passaria tu tá falando num futuro bem longo, porque se fizer fisioterapia, a gente vai encurtar esse período de que a pessoa vai ficar sofrendo com dor, não tem porquê, né? Total. E daí, às vezes ela sai de lá e sai escrito ali, não fazer agachamento. Aí, pô, agachamento a gente faz pra tudo, né? A gente faz pra sentar na cama, pra sentar no vaso. Então tu vai criar um medo constante da pessoa, não só na hora de fazer o agachamento na academia. Só que, claro, as academias também têm uma realidade, onde geralmente os professores não estão junto, as pessoas, é um exercício que é fácil de tu fazer errado, porque envolve várias articulações. A barra nas costas é uma coisa que cria uma tendência a pessoa a usar mais a musculatura das costas, então cria uma tendência a contrair paravertebral, que geralmente causa dor. Então uma dica rápida, assim, dica do físio, assim, bem rápida, eu gosto, por exemplo, para leigo, assim, a pessoa que está chegando na academia, fazer o agachamento com barra no peito. Já tira essa tendência, já tira a tendência de contrair paravertebral e tensionar a musculatura da lombar, por exemplo. É muito o que eu faço. Tem alunos meus que têm problema na lombar. Qualquer exercício curvado que eu vou fazer tensiona a lombar, né? Que eu acho que talvez a profissão que mais tem esse número de lesão lombar é o dentista, né? O dentista trabalha assim o dia inteiro, né? E aí essa inclinação da lombar ali a galera sente. Então eu coloco mais, tipo, eu mudo o vetor de força, né? Tiro daqui, que é contra a gravidade, boto a favor da gravidade para puxar daqui, né? Para tirar o peso da lombar. E eu ia também te perguntar um negócio que eu me esqueci agora, que eu queria chegar nesse ponto da barra nas costas, justamente porque eu acredito que o ortopedista, ele fez a consulta com a pessoa tem a hérnia, bom, tu tem essas limitações aqui, eu te aconselho que tu passe ali com o Vitor ali para ver quais são as tuas limitações de movimento, né? E não que ele passe um troço que ele tirou da gaveta aqui, ó, não faz, né? Passa com o Vitor, dá uma olhada. Aí, através do Vitor vai chegar em mim, olha, o cara tem isso. Aí eu já vou saber como trabalhar com ele, né? Não, eu com certeza, assim, quando for te passar um paciente, eu não domino, tá? Então eu não vou escrever assim pra ti, faz leg press, faz agachamento livre, depois faz barra nas costas. Eu não vou dizer o que tem que fazer, porque eu sei que é tu que domina isso. E a parte de tratar a hérnia, ou não necessariamente a hérnia, porque nem sempre a dor realmente é da hérnia e tal, mas é uma avaliação do físio, né? De saber qual exercício a gente vai fazer, qual posição ele vai ter que evitar, onde que ele vai ter que relaxar, se realmente é a hérnia que está causando aquela dor, porque tem testes clínicos para diferenciar a dor que é da hérnia ou a dor que é só de uma tensão muscular, enfim. A gente tem que trabalhar junto, a gente está falando aqui de fisioterapia e educação física, mas o médico tem que estar junto com a gente também, né? A gente tem que se unir. Tem que se unir, por favor, né? Como eu te falei, o mundo ideal é estar todo mundo junto num complexo, assim. Se um dia acontecer isso aí, eu vou chorar, velho. Vou chorar. Imagina, nutrição, educação física, medicina e fisioterapia. Pronto, essa pessoa nunca...
não vai ter falha, ela vai só ter desenvolvimento, né? Não, e com certeza a gente gastaria menos, porque isso é outro dado, né? Não sei se sabe, mas a dor lombar, a travar a lombar, a incapacidade Que a galera já em corre pra função da farmácia. dor lombar é o terceiro maior motivo de afastamento do trabalho no Brasil. O INSS está cheio de seguro-desemprego lá Eu não sabia dessa. por causa disso. A terceira maior causa de incapacidade é a dor lombar, por exemplo. Não sabia disso. Então, pô, se a gente consegue evitar que isso aconteça, a gente está economizando o dinheiro do SUS, na verdade. A gente está economizando o dinheiro do INSS. Que foi tu mesmo que colocou lá, foi tu mesmo. Né? Show de bola. Ah, muito bom, um baita dado, eu não sabia disso. Então, Importantíssimo. essas profissões, elas todas deviam estar integrando ali o Sistema Único de Saúde, devia ter consulta com fisioterapia no SUS, até tem, mas são clínicas conveniadas, é um pouquinho difícil de conseguir, às vezes não é um atendimento tão bom também, por ser muita gente, né? Educação física no SUS, eu acho que Abriu o campo, mas pouco divulgado, pouca gente quer a assumir. gente trabalha mais em grupo, né? Uma coisa... Então é difícil, né? A gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer em várias coisas, muita coisa a ser estudada também, mas eu acho que pro treino, voltando para o treino físico, né? que é a temática que a gente queria abordar, principalmente aqui nesse episódio, para o treino físico também, a gente tem que estar junto, porque o treino físico ele é um desgaste, às vezes a gente não se dá conta, mas uma pessoa que treina 5 vezes na semana, ela tem um estresse metabólico e estresse articular quase de um atleta amador. Então, ela tem que se cuidar quase também como um atleta, né? O atleta geralmente tem o nutricionista dele, tem o físico dele, tem o personal dele, e as pessoas têm que ter também, né? Muito bom. Agora, Vitor, vai passar pra galera uma chave de ouro. Vai dar uma dica. Uma dica de cheguei, cheguei do meu primeiro dia aqui na academia. Qual que é o passo a passo para até eu chegar no treino? Qual que é a melhor forma possível? Eu acho que, falando aí de fisioterapia, a avaliação inicial ali tem que identificar, por exemplo, mobilidade de tornozelo. Será que o cara tem amplitude de movimento suficiente para conseguir fazer um agachamento profundo? Será que a articulação do quadril, a articulação do tornozelo dele conseguem? Porque senão, antes de botar carga, eu preciso fazer muito exercício de mobilidade de tornozelo para ele conseguir agachar. Ou então esse cara vai precisar fazer sempre agachamento com aquele calço no calcanhar, que é para destravar o tornozelo e ele conseguir agachar mais. Então, acho que a pessoa que chegou aqui agora, a primeira coisa seria essa avaliação física geral do físico, depois também a avaliação do educador físico, de se não tem uma musculatura que está mais forte que a outra. Isso eu acho que é... O melhor cenário pra mim ia ser isso, velho. Ia ser, passou por ti, vai chegar pra mim, porque, galera, a gente estudou pra ver as questões de comorbidade mas é como eu falei aqui no começo do podcast. A fisioterapia, a educação física é uma ramificação da fisioterapia, onde eles lançaram toda a parte mais anatômica, é muito mais profunda e aprofundada do que da gente. Então você sabe ver exatamente a disfunção das pessoas. A gente, quando chega um laudo, como chegou agora pra mim ali do Alexandre, um laudo do físio me dizendo, nossa, é um tesão de trabalhar. É um tesão de trabalhar, porque tu sabe exatamente o exercício que tu vai colocar, porque tu sabe que aquele exercício não vai sobrecarregar tal área, porque não pode aqui, papapá, tu sabe fazer o jogo, né? Sabe fazer o quebra-cabeça. Então, perfeito, passou no físio, chegou o dado pra mim, chegou o dado da insuficiência da pessoa. Segundo passo. E daí, claro, vai poder avaliar outras coisas, vai poder avaliar daí a frequência cardíaca máxima dela, as zonas de treino, que área de capacidade aeróbica, anaeróbica, onde que ele vai treinar. Tem toda uma avaliação também da educação física, né? E também gosto que é muito bom chegar com um laudo ali, tu tem um laudo do fisioterapeuta, mas achou que tem uma coisa errada, liga pra mim e diz, olha, eu acho que para esse paciente aqui talvez ele precise de um pouquinho disso aqui e vamos trabalhar junto. Que é isso, né? A gente unido. Mas enfim, passou essa primeira etapa de avaliação. Eu acho que o treino do dia a dia, ele sempre tem que compor assim, chega e acho que faz um rolinho,
para tirar essas tensões, esses trigger points, esses nódulos que a gente falou. Né? Olhinho. Depois, exercício de mobilidade, que eu vejo que tu faz. Faço no geral ou faço mais específico? Eu gosto de começar com o global, então Global. dá um passo à frente, levanta os braços, passo pro lado, braço pro outro lado, umas coisas meio balísticas assim mesmo. Porque isso vai acabar soltando tanto a articulação quanto o próprio tecido, a própria face, E já vai começar a temperatura a dar uma subida. Já vai começar a dar uma subida. Então já tá mais maleável. Aí depois faz a mobilidade um pouquinho mais específica, Específica. que ela show. pode ser para todo o corpo, mas tu já conhece o cara e é por isso que é bom tu ter um personal, porque se tu já conhece o cara, tu sabe que ele, esse aí tem uma limitaçãozinha de quadril, então eu vou fazer mais mobilidade específica para iliopsoas, por exemplo. Eu sei que aquele ali, quando vai fazer a cadeira extensora, ele não consegue estender a elevação de quadril, não consegue estender o glúteo, o quadril por inteiro. Então eu sei que aquele cara precisa bastante mobilidade específica de quadril. Né? Aí bom, passou a etapa de mobilidade, acho que tu pode terminar aí o aquecimento com mais um aquecimento daí de esteira, de bicicleta, que é para elevar a temperatura do músculo, trabalhar já o coração, mandar o sangue pro músculo, pro cara Já se alertar. Já se alertar, né? Show. Pra não estar molengão e às vezes a lesão acontece por isso, né? Exatamente. Muito bom. E depois disso, acho que Foi pro treino. foi pro treino. Partiu o treino. Depois Pós-treino. do treino, alongamento. Aí acho que é a parte que entra o alongamento estático. O alongamento ele diminui aquela dor muscular tardia, que é a dorzinha que a gente fica depois dos treinos. Então vai conseguir que a gente treine e consiga treinar um dia depois ou 2 dias depois, porque não ficou todo quebrado, né? Então imediatamente depois do treino é o alongamento estático. Ele vai aumentar a tolerância ao próprio alongamento, vai diminuir a dor muscular tardia e ainda vai ajudar que a gente continue sempre treinando, né? Sempre esteja disponível para treinar no outro dia. Assim. Quebra um tabu pra nós então, Vitória. Se falava antigamente muito na relação, tipo, treinei peito. Se eu for fazer um alongamento de peito pós-treino, que não seria vantajoso porque eu contraturei a musculatura e eu vou esticar ela e pode ser que leve a uma lesão um pouco maior do que uma micro lesão. Pode acontecer isso ou não? Tipo, só se o cara fizer um movimento muito brusco, com o braço esticado, fizer um braço de alavanca muito alto, muito grande. Assim, tem muito estudo sobre alongamento tem que fazer 30 segundos, 45 segundos, o que é melhor, o que é pior. Mas assim, o alongamento que a gente faz, a gente deita no colchonete, puxa a perna, segura o braço ali no espaldar e alonga o peitoral, isso não vai afetar a tua hipertrofia. Porque a lesão, a microlesão, ela já ocorreu, a gente vai estar só relaxando o músculo lá, tem epimísio, endomísio, todos aqueles componentes ali que levam um sinal para a cabeça e a gente só vai estar distensionando até o tendão, na verdade, assim, tu não vai estar tirando água dele, perdendo as coisas que levam à hipertrofia, entende? Ótimo. E em relação, tipo assim, Vitor, acordei de manhã, isso é uma dúvida minha. Acordei de manhã. Eu posso alongar ou melhor, tipo, dar uma aquecida antes no músculo porque ele tá meio frio, meio, sei lá. Se tu não vai treinar logo em seguida, não tem problema tu alongar. O único problema do alongamento estático mantido antes do treino é que ele vai reduzir um pouco a tua capacidade de produzir força. E a gente quer força porque a gente quer hipertrofia. Né? Então o alongamento antes do treino ele não é bom. Ele não é bom. Então ao longo do dia, se eu não vou treinar, eu posso dar uma alongada ali tranquilo. Ótimo. Para melhorar minha capacidade de treinamento, minha performance. E Sim. alongar a fibra do músculo também é bom para mais alguma coisa em relação? Tu consegue, aí com treinos de alongamentos, sequência, com periodização também, tu consegue aumentar a tua flexibilidade. Tu consegue ter uma capacidade maior de alongar. E assim tu Esse consegue é performar o melhor. efeito, o efeito imediato do alongamento é esse relaxamento, vai aumentar a viscoelasticidade do músculo, mas o efeito aí crônico do alongamento é tu conseguir melhorar a flexibilidade e manter essa flexibilidade.
Porque quando a gente faz ali o alongamento, segurou a perna 30, 45 segundos, vai melhorar um pouquinho na hora, mas o músculo não vai ficar mais alongado. Você vai melhorar a tua tolerância ali no momento e depois vai voltar ao que era antes. Para conseguir aumentar a capacidade, a performance, de tu ter mais flexibilidade, tem que ter um treino de flexibilidade, de alongamento. Deixa eu contar eu ainda não falei, não tive a oportunidade de falar isso em nenhum podcast. Esses dias me chegou um cenário que eu quase chorei, velho. Chegou uma aluna e ela chegou pra mim com a ressonância do ombro. Eu tenho um ombro assim. Cara, eu olhei o acrômio dela pinçado. E eu, caraca, velho. Que cenário perfeito, porque eu sei que a limitação do ombro dela é isso aqui. Se eu jogar aqui, eu já vou começar a pinçar o acrômio dela com o tendão supraespinhal. Então, eu consigo trabalhar exatamente aonde vai a limitação dela. Vocês, fisioterapeutas, têm condições de prescrever exame para a pessoa vir e trazer para o professor ou não? É o médico que prescreve o exame? A gente tem, inclusive o Conselho de Fisioterapia tem ali as diretrizes e a gente tem a capacidade de pedir. O problema é que os convênios lançam alguns entraves para isso. Geralmente eles pedem que tu tenha a assinatura de um médico, né? Então geralmente tem que passar no ortopedista para pedir o exame. Então vamos desenhar um cenário. A pessoa agora vai começar a fazer academia. Aí, o que tu acha dela ir no médico primeiro? Ela vai lá no ortopedista. E aí, o que seria pontos chaves do corpo dela que se ela chegasse pra ti com aqueles exames ali, já iria te ajudar um monte no trabalho? Eu sincero, particularmente, assim, eu sou um pouquinho contra exame desnecessário, assim, tá? Show. Pegando o exemplo que tu deu do acrômio engancho ali. Provavelmente a pessoa tem o acrômio engancho. Talvez várias pessoas tenham acrômio engancho e não tenham dor, venham treinar aqui e não tenham dor. Mas se essa pessoa tá com dor no ombro e foi no médico, aí sim, é bom eu voltar com uma ressonância do ombro para eu saber se já tem uma lesão de tecido, de tendão, para o médico avaliar se aquele acrômio não é ganchoso demais, não tem que cortar a pontinha do acrômio fora. Mas isso vai nos dar um monte de possibilidade de trabalho, mas até mesmo se ela veio para cá, assim, tô com uma dorzinha no ombro, a gente não sabia que ela tinha acrômio ganchoso. Mas se a gente fizer os testes de ombro, a gente vai conseguir descobrir as posições em que tu pode trabalhar e tal. Então eu acho que se a pessoa não tem a lesão, assim, não tem dor, não teria necessidade de fazer exame. Glória a Deus. Por uma questão daquilo que eu te falei, assim, de não gerar um medo. Tem estudo que demonstra que se a pessoa faz exame, a tendência é ela acabar indo para cirurgia. Aumenta a quantidade. Que tristeza. Fez ali a relação e viu que se a pessoa faz exame e vê que tem acrômio ganchoso, ela vai botar a culpa no acrômio ganchoso e vai lá fazer cirurgia do acrômio, né? E às vezes imagina que tu fez uma operação ali que não tinha necessidade, porque ela nem tentou o tratamento conservador antes. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou desenhar pra ti agora o cenário que tu vai fazer a partir de amanhã. A partir de amanhã tu já vai fazer isso, ó. Primeira consulta com o Vitor. O Vitor vai te dar o laudo, tu vai chegar aqui na academia, aí tu vai passar comigo, vai passar com o Fabrício, vai passar com o professor que estiver aqui, ele vai dar esse laudo do Vitor. Vai ser montado um treino pra ti dentro daqueles conformes ali. Depois tu vai pro rolinho, depois tu vai pra mobilidade geral, depois tu vai pra mobilidade específica, depois tu vai pro aeróbico, depois tu vai pro treinamento e depois tu vai pro alongamento. Isso aí. Tá? É longo? Tua saúde, vale a pena? Vale a pena ter saúde? Né? Porque, cara, a gente reserva 24 horas normalmente do nosso tempo pro próximo. E pouca coisa pra gente. E a gente tem que cuidar mais da gente, né? Isso foi uma coisa que a Melissa falou, por exemplo, no outro episódio, que ela não abre mão do treino dela, é a primeira coisa que ela faz no dia, porque ela não quer deixar de fazer, porque ao longo do dia vai surgir outra coisa e tal. Então, assim, é até uma honra estar falando depois dela, uma honra ser teu convidado também, profissionais excelentes, assim. E é isso, é longo, mas a nossa saúde ela não é negociável, né? Não é negociável. Então tu já sabe, vou deixar o arroba do Vitor aí na descrição.
Cara, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado pela conversa. A porta está sempre aberta para sempre que tu quiser conversar a respeito. Foi uma aula, foi um curso aqui. A galera ganhou um curso, ganhou uma pós-graduação aqui de liberação miofascial e de cuidados com a saúde. Maravilhoso. Não, é parabéns. isso, é para todo mundo, né? Para todo mundo é bom passar pelo físio. Eu vou estar aí na academia também, eu treino aqui na unidade do Noai. Se quiser me tirar alguma dúvida ali, me chamar de canto, não tem problema. Show de bola. E é isso, o arroba é fisio.vitordiazf. E é gol da gente. Um beijo, galera. Mais um podcast ao Fit gravado. Prepara pro próximo. O próximo podcast ao Fit tem que ver aí no convidado. De preferência, acho que vou trazer um médico. Talvez venha o Wendel Nogueira. Para nós falarmos sobre hormônios, exames clínicos. E se no final tu quiser juntar todo mundo também, já é mais uma ideia. Gostei dessa ideia. Juntar geral. Físio, educador físico, nutricionista. Nossa! Psicólogo, traz tudo. Psicólogo, cara. Tu deu uma baita ideia. Porque o cara não tá bem aqui, não vai estar bem aqui, né? Gostei, velho. Baita ideia. A ideia foi do Vitor. Quando apareceu o psicólogo aqui, a ideia foi dele. Valeu, galera.